Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a utilização da validação de dados do Excel. Você vai baixar a planilha que está aqui embaixo na descrição e eu vou testar o som. Quando voltarmos, você vai estar com a planilha aberta para poder acompanhar esta aula. Vamos lá. Ei, ei, ei! Teste, teste, teste. Som, som, som. Laser Digital. Double Deck System. Sensacional. Au, au. Show, show, show. Validação de dados, ela é utilizada quando você tem uma planilha e vai passar a sua planilha para uma outra pessoa fazer a digitação e você quer que ocorra o mínimo de erros possíveis. Agora, você também pode digitar um grande volume de dados e não queira ter erro de digitação. Então, a validação de dados é o elemento que vai te ajudar bastante nisso. Veja só esse exemplo. Nós temos aqui 4 disciplinas e temos aqui notas de atividade para lançar de 0 a 10. Então, vou fazer uma simulação. A primeira nota da aluna Bruna foi 7 nessa primeira atividade, a segunda nota dela foi 8, a terceira nota foi 6,5. Só que na hora que eu digitei, não apareceu a vírgula e ficou 65. Observe que o Excel faz todos os cálculos e aceita todos os valores possíveis. E eu não queria que esse erro ocorresse. Então, como que eu devo proceder? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui estas células, vou selecionar todas essas células em amarelo, que são as células que vão estar liberadas para a digitação de dados. Vou aqui na guia dados, então você vem aqui na guia dados, você está aqui na guia dados, vai vir aqui em validação dos dados, então clique em validação dos dados, vai te aparecer essa janela aqui, ó. Então essa janela possui 3 guias, nessa primeira guia configurações, eu vou definir meu critério de validação. Então o que eu vou permitir nessas células aqui que eu deixei já previamente marcada? Eu vou permitir a entrada de valores decimal, porque a nota varia de 0 a 10 e ela pode ter valores fracionados. Então eu vou permitir aqui notas decimais. Os dados, eles devem estar entre, aqui eu tenho mais opções, mas ele deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 10. Então é a nota mínima e a nota máxima que são permitidas aqui nesse conjunto de células. Depois eu vou entrar aqui na mensagem de entrada. Na mensagem de entrada, ela não deve ser usada em células adjacentes, células assim uma do lado da outra. Ela deve ser usada mais em casos bastante específicos. Mas eu vou preencher para vocês verem como que fica ruim trabalhar com informação repetida aqui para muitas células. Então vou colocar aqui título atenção. Mensagem de entrada. Os valores deverão ser entre 0 e 10. Então essa é uma mensagem que vai aparecer em cada célula que eu vou navegar. Por isso que eu acho que isso aqui ele fica poluindo e não vale a pena no caso de células uma ao lado da outra. Alerta de erros. Então aqui no alerta de erros, quando eu cometer alguma coisa diferente do que está sendo pedido aqui na configuração, eu quero que o estilo seja para o processo, e aqui no título eu vou colocar aqui cuidado, valor com digitação errada. E vou dar OK. Então veja, configurei essas 3 guias, vou dar OK e vamos fazer o teste. Observe agora, ó, cada célula que eu vou, ele me acompanha com aquela mensagem de entrada. E isso aqui fica muito repetitivo e muito chato. Então, por isso eu não coloco nesses casos, a não ser que são células que você tenha que digitar coisas diferentes e ela te informe coisas relevantes. Então, vamos
trabalhar aqui inicialmente com essa informação de entrada. Então, a nota aqui de pesquisa de campo foi 7, a nota da segunda atividade aqui foi 8, e a nota aqui da terceira atividade foi 6,5 e eu digitei por engano 65. Observe que aparece para nós uma caixa avisando que tem cuidado, o valor com digitação errada, que eu devo repetir o valor. Então vou clicar aqui em repetir e na hora de eu digitar, eu digitei novamente errado. E se eu der Enter, vai voltar novamente a janela e ele não deixa eu sair dessa célula enquanto eu não cumprir aquela determinação que está na configuração. Se eu colocar aqui cancelar, ele apaga e eu tenho que digitar o valor correto. Então, se eu digitar o valor correto, ele me deixa passar. Mas se eu por acaso digitar uma nota errada, ele vai vir com essa janelinha aqui avisando que eu cometi uma falha e não vai deixar eu passar para o próximo dado enquanto não digitar um valor que esteja dentro das configurações. Agora vou te mostrar mais uma situação diferente. Vamos selecionar aqui todas as células em amarelo novamente. Vamos voltar lá na validação dos dados. Aqui em mensagem de entrada eu vou ocultar, não vou ficar deixando mostrar isso aqui, que é muito chato. E vou agora para alerta de erro e vou mudar o estilo, vou colocar o estilo aviso. Estilo aviso, ok? Vamos fazer um teste aqui então. Então a nota aqui foi 5, essa nota aqui foi 9, essa nota eu digitei errado, 3,5 eu digitei 35. Então, quando eu coloco o estilo aviso, o que acontece? Ele me dá uma informação onde eu possa tomar a decisão. Se eu quero continuar com o erro ou não. Então vai depender muito da situação, muito do caso. Então vamos supor, eu não quero, vou colocar aqui 3,5. Observe que não está mais aparecendo aquela mensagem que acompanhava cada célula. E eu vou digitar aqui 11 para essa primeira atividade. Ele me avisa, mas vamos supor que minha primeira atividade foi de 0 a 11. Então ela é incomum com os demais, mas eu deixo aqui a situação com cuidado para ele tomar. Ele fala assim, não, eu vou continuar sim com a nota 11. E ele me libera para eu fazer a digitação de uma nova nota. Então, aí nesse caso desse estilo aviso, a pessoa que está digitando vai decidir se ela continua com a digitação fora daquilo que foi estabelecido ou não. No caso de exceções, então você deixa sempre no estilo aviso, porque quando houver uma exceção, você consegue pegar e definir aí qual que vai ser a situação a ser determinada. Vamos selecionar tudo de novo. Vamos ver mais um caso. Então vou vir aqui em validação dos dados. Vou mudar agora o estilo para informações. Ok? Então vou vir aqui em estatística, na segunda atividade, vou digitar a nota 10,5. 10. E aqui eu vou digitar a nota 10,5. E aí ele me avisa, ó, cuidado, valor com a digitação errada. E ok, ele me libera a célula. E ele acabou liberando a célula mesmo com a digitação errada. Então, vamos pegar, selecionar tudo de novo e vamos analisar aqui os alertas de erro. Então, primeiro, o parar. Esse aqui é aquele que você, de hipótese alguma, aceita valores diferentes do que foi determinado aqui em configurações. Quando no alerta de erro você coloca aviso, significa que a maioria dos seus dados tem que estar dentro dessa configuração, mas você deixa o digitador tomar a decisão para entrar com exceções. E aí você tem o terceiro estilo, que é informações, que ele vai deixar você digitar, mesmo que isso esteja fora desse padrão, ele vai deixar você digitar e vai apenas avisá-lo. Ó,
você teve uma digitação com erro, mas vai deixar essa digitação aparecer aqui na região que você determinou. Vou dar OK. Então, validação de dados para dados em células, principalmente dados numéricos, é isso. Vamos ver agora como que funciona lista de dados. Então, vou vir aqui nessa planilha lista. E observe que eu tenho que digitar aqui qual que é o nome do produto. E eu só tenho esses 5 produtos, então eu montei uma lista à parte, pode ser uma outra planilha, pode ser isso aqui de forma oculta, e eu quero que a pessoa que for fazer a digitação digite apenas um desses valores, um desses nomes. Então, vou selecionar aqui todas as células onde eu quero que ele faça a digitação desses nomes, está aqui selecionado. Agora eu vou vir aqui em validação de dados, aqui em configuração eu vou permitir uma lista de dados, então vou permitir uma lista de dados. Ele pergunta onde está a fonte, eu clico dentro aqui da caixa da fonte e coloco que minha fonte são esses nomes. Mensagem de entrada vou deixar em branco para não ficar aquele negócio chato que você viu anteriormente. E no alerta de erro vou colocar parar, cuidado, nome errado, nome do produto errado. E OK. Olha só que me aparece agora nas células. Nas células eu posso digitar o nome do produto. Então vou digitar aqui cama. Se eu for colocar camarote aqui, digitar errado, ele me dá essa informação, produto errado, mas observe que ele me abre aqui um drop-down. Opa, vamos lá primeiro repetir, vamos apagar o que está escrito aqui dentro, e aqui eu posso abrir um drop-down e escolher qual que é o nome, cama. E aí quando eu for para a próxima célula, ele vem aqui com drop-down, e aqui eu vou digitando ou escolhendo os nomes que eu quero. Posso fazer a digitação ou eu posso vir aqui e escolher o que eu quero. Se eu digitar alguma coisa errada, diferente dessa lista, ele vem com esse tipo de informação. Então aqui vou apagar e vou escolher aqui televisão. Então da mesma forma que eu expliquei para vocês no boletim em relação aos estilos, também funciona para a lista. Então, parar quando eu não aceito nenhum nome diferente do que está aqui. Aviso quando eu tenho algumas exceções fora dessa grande maioria de nomes. E informações quando, se eu digitar algum nome que não esteja na lista, ele vai aceitar, mas ele avisou, você está digitando coisas fora da lista. Então, OK. É isso aí, validação de dados. Espero que tenha gostado e use porque você minimiza aí os seus erros e minimiza os erros de uma outra pessoa que venha fazer a digitação em suas planilhas. Te vejo aí no próximo vídeo. Abraço, tchau!